2 Coríntios 11, 3. Guerra espiritual na mente. Olha o que diz a palavra. Quem disse foi o apóstolo Paulo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e vocês se apartem da simplicidade e da pureza da vida de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva lá no paraíso, eu temo que também as vossas mentes sejam perturbadas, sejam oprimidas, sejam corrompidas e vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Então é uma palavra muito forte sobre essa questão de mente. A Bíblia diz que a serpente, o dragão, são figuras de Satanás. Então, a Bíblia diz que a serpente conseguiu atingir a mente de Eva e, consequentemente, atingiu também a mente de Adão e introduziu a corrupção no gênero humano. Então, foi assim que Satanás conseguiu a façanha de estragar os planos de Deus para Adão e para a sua família. Então o apóstolo está dizendo que ele teme que aconteça com os coríntios a mesma coisa que aconteceu com Adão e com Eva lá no paraíso. Quando a serpente conseguiu entrar e estragar a mente deles, desviando-os do processo, do propósito e do chamado que Deus tinha para a sua vida. Então me parece que a mente do ser humano, ela é o portal de entrada. Satanás é sagaz e ele não está muito afim de entrar por qualquer outra área da sua vida. Ele entra pela sua mente. Se ele conseguir entrar por brechas em sua mente, ele entrará em várias áreas da sua vida e, com certeza, ele estragará grandes projetos, grandes planos da parte de Deus para você. Então, Satanás, o que o texto está dizendo é que ele conseguiu entrar no jardim através da mente de Eva. Porque Paulo é claro, muito explícito. Ele diz: eu temo que, assim como a serpente conseguiu enganar a Eva, eu temo que as vossas mentes também sejam corrompidas. Então o que ele está dizendo, deixando muito claro, é que a serpente atingiu a mente de Eva. Satanás não está muito interessado em trazer problemas para a sua vida. Às vezes as pessoas estão em lutas, em batalhas, e dizem: o diabo está furioso e está vindo contra mim. Ele pouco vai fazer isso. A grande maioria dos ataques de Satanás vem através dos seus pensamentos, vem através da sua mente. Se ele consegue atingir a mente de uma pessoa, derrotar a pessoa em sua mente, ele consegue façanhas terríveis na sua vida. Então Satanás conseguiu entrar na vida de Adão e de Eva e estragar o plano eterno de Deus através da mente deles. Então, querido, não se engane.
Nosso adversário, o diabo, ele é sagaz, ele é perito em trabalhar a mente do ser humano para desviá-lo do projeto, do propósito e da visão de Deus. Sabe por quê? Porque a mente do ser humano é um portal. A sua mente é um portal. Você sabia disso? O que é um portal? É uma porta de entrada ou de saída. Então, a sua mente, ela é uma porta. E o que é a sua mente? A sua mente é o campo das nossas faculdades. É na nossa mente, que também é chamado de campo das nossas faculdades, onde são formados os nossos pensamentos, onde é formada a nossa cognição, que é a nossa capacidade de aprender, de conhecer. A nossa mente, é na nossa mente que são formados os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos hábitos e, consequentemente, o nosso comportamento. Então, tudo que a pessoa representa na vida é um fruto ou é um resultado do seu modelo ou da sua formatação mental. E ao longo da história, ao longo da vida, Satanás conseguiu entrar na mente de muitas pessoas e, a partir dali, dominar suas vidas. A partir da mente, dominar seus casamentos, seu relacionamento familiar, sua vida financeira, sua vida espiritual, às vezes até ministerial. Então, por isso que todo ataque que Satanás orquestra contra uma pessoa sempre vai ser na sua mente. Porque é na sua mente que são formados os pensamentos, as crenças, os hábitos, o comportamento. A sua mente é o campo das suas faculdades mentais. A sua mente é a sua cognição, é a sua capacidade de aprender ou não. Então, muitos cristãos, muitos crentes, e eu estou falando aqui, a maioria do meu grupo de ouvintes, de participantes, são cristãos. A maioria dos crentes, muitas vezes, estão perdendo batalha contra o inimigo, batalhas nos lugares celestiais e, às vezes, em outras áreas de suas vidas, porque eles ainda não ganharam essa batalha no campo da sua mente. Porque é no campo da sua mente que a maioria das batalhas espirituais são travadas. Por isso que Paulo diz: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, não corrompa suas mentes também. Porque quando a gente não tem muito entendimento sobre esta questão, é muito mais fácil de sermos ou de nos tornarmos vítimas em potencial. Então, às vezes, a gente não consegue ter conquistas ou derrotar fortalezas espirituais em lugares celestiais ou em outras áreas da nossa vida, porque, primeiramente, a gente precisa vencer aqui no campo da mente. A sua primeira vitória deve ser nos pensamentos que você tem. A sua primeira vitória deve ser nas ideias que você tem. A sua primeira vitória deve ser nas ideologias que você tem. A sua primeira vitória deve ser nas crenças que você tem.
E eu te pergunto, quais são as crenças que você tem? Que hábitos você tem? Que pensamentos permeiam sua mente diariamente? Que tipo de fortaleza existem na sua mente? Às vezes eu conheço pessoas, vivo com pessoas, me procuram e dizem: apóstolo, eu não consigo vencer determinada área da minha vida. Eu oro, eu jejuo, eu luto, mas não consigo. E às vezes a pessoa está debaixo de um ataque terrível na sua mente, mas ela não tem entendimento, ela não tem cognição espiritual para entender que a sua mente vive em constantes ataques e os portais de sua mente ainda estão abertas e o inimigo entra, a manipula, a corrompe, a afasta de Deus. Veja, na nossa mente, um dos campos desta faculdade chama-se intelecto. O intelecto é a sua capacidade de raciocinar, o intelecto é a sua capacidade de aprendizagem, de entender. O intelecto é a capacidade que o ser humano tem de aprender coisas extraordinárias ou não. E olha, você sabia que foi a área do intelecto que Satanás conseguiu atingir em Adão e Eva? Por isso que Paulo, no texto que lemos, ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, também corrompa suas mentes. Sabe por quê? Porque é a área do intelecto. E eu queria ler aqui para você, em Gênesis 4, aliás, em Gênesis 3:4, olha o que diz. Preste bem atenção. Então a serpente, sagazmente, disse para a mulher: certamente vocês não morrerão. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa fruta, os seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Deus e passarão a ser conhecedores do bem e do mal. E o versículo 6 ele diz: e quando a mulher ouviu isso, estou lendo aqui numa versão bem atual para você entender, quando a mulher ouviu que a fruta era boa para dar conhecimento, ela parou e percebeu que a árvore era boa, não apenas para comer, mas também era agradável, não só o paladar, mas era agradável para dar entendimento, ela era atraente aos olhos e era boa para obter conhecimento, discernimento. E então ela tomou do fruto, comeu e o deu para o seu marido, que comeu também. E ali a Bíblia diz que a venda dos olhos caíram e eles perceberam que agora estavam nus. Sabe de uma coisa? Quando Satanás instigou, quando a serpente instigou a Eva, dizendo: Deus mentiu para vocês, Deus não foi honesto com vocês, na verdade, Ele sabe que se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ter muito entendimento. O que é isso? Mexeu com a faculdade do intelecto, a capacidade de raciocinar, de aprender do ser humano. Então Eva olhou para a fruta e viu que era boa para dar conhecimento, para dar entendimento. Ela ficaria inteligente, saberia o bem e o mal. Sabe de uma coisa?
Adão e Eva caíram pela ganância da oportunidade de obter conhecimento. A mente foi invadida. Isso é chamado de corrupção mental. Você sabia que tem muita gente que está corrompida mentalmente? A corrupção mental continua acompanhando a evolução da humanidade. Toda pessoa que tem uma mente corrupta, que tem uma mente corrompida, que tem uma mente deturpada, tem uma mente de cobiça, é uma mente cativa e manipulável ou manipulada por demônios. E sabia, querido, que a maior estratégia de Satanás é manipular a humanidade através de mentes dominadoras, de mentes corrompidas, de mentes obsessivas. Às vezes, Satanás não está muito preocupado em enviar demônios para a vida das pessoas. Ele está preocupado em tomar mentes, principalmente de pessoas que lideram, que ensinam, que educam, pessoas que têm influência, porque ele sabe que essas pessoas podem influenciar. Então Satanás é sagaz. E ele pega o homem pelo seu ponto mais fraco. Qual é o teu ponto fraco? Quais são os pensamentos que permeiam sua mente? Cuidado com a corrupção mental. Porque foi assim que a serpente conseguiu destruir o projeto de Deus lá no paraíso para Adão e Eva. Saiba que quando Satanás quer entrar numa vida, quer tomar a vida de alguém, quer destruir uma família, quando Satanás quer destruir um projeto, quando Satanás quer destruir coisa importante, planos bons, ele entra através de alguma pessoa que deu lugar em sua mente para ele. Então a via de acesso de Satanás para a vida de uma pessoa, para a vida de alguém, sempre vai ser pela mente e sempre vai ser pela via da cobiça. A cobiça é uma das grandes portas da mente do ser humano. Porque o que é cobiça? Cobiça é você querer algo que de repente não está preparado para você. Eva cobiçou quando Satanás sugeriu, disse, olha, você pode ser conhecedor do bem e do mal igual a Deus, igualzinho a Deus. Cobiça. Cobiça é querer o que não é seu, ou ir além do que te pertence. E é um dos campos por onde Satanás manipula muitas pessoas. Então, querido, deixa eu te dizer aqui, Satanás, para entrar numa família, ele entra através de um portal. Se Satanás conseguir acessar a mente do pai dessa família, do marido, ele simplesmente destrói a família inteira. E às vezes, Satanás consegue entrar pela mente do pai da família. Quando Satanás quer destruir um casamento, ele entra através da mente do marido ou da esposa, com pensamentos de cobiças externas, com pensamentos de desejos externos. Satanás é sagaz.
Por isso que a nossa mente é o maior campo de batalha que qualquer ser humano tem. Se Satanás te vence na sua mente, ele vence qualquer área da sua vida. Então, quando Satanás quer atingir uma liderança, uma igreja, por exemplo, ou uma instituição, um grupo, ele vai por onde? Através da mente do líder. Aí você diz para mim, mas será que tem líder que tem mente maligna? Com certeza tem. Se ele não submeter sua mente totalmente ao Espírito Santo, é provável que ele seja usado para desviar uma congregação, para desviar pessoas. A mente de um líder é um campo de acesso. Se ele conseguir entrar em um grupo, uma igreja, um ministério, através da mente de um líder, ele consegue destruir todos os planos perfeitos de Deus para aquela igreja, para aquele ministério, para aquela congregação. Se ele conseguir corromper a mente do líder, ele consegue destruir a vida de todos os que estão juntos. Porque Satanás sabe que se ele corromper a forma de pensamentos, a forma de pensar de uma pessoa, ele corrompe seu comportamento, ele corrompe suas crenças, ele corrompe seus hábitos, ele corrompe suas atitudes, ele corrompe suas palavras. E com isso, ele consegue os seus intentos, que é destruir as pessoas, as famílias que estão juntos àquela pessoa. Então, querido, precisamos manter a nossa mente focada em Cristo. O que você tem que fazer? Blindar sua mente. E o que é blindar a mente? É protegê-la. E ter discernimento para saber se aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquela ideologia, aquele tipo de cultura é de Deus ou é uma intromissão maligna. A gente fala dessas coisas, tem muita gente que não acredita. Mas é assim que Satanás entra. É como o texto que lemos, Paulo diz, eu temo que assim como Satanás conseguiu influenciar a Eva, ele influencia suas mentes para que vocês se corrompam. O diabo não quer ver você firme. Satanás não quer ver você cheio do Espírito Santo. Ele não quer ver você bem, falando a linguagem do Espírito. Ele não quer ver você alinhado com o Espírito Santo. Satanás não quer ver você bem com Deus. Satanás não quer ver você sendo boca de Deus para mudar a vida da sua família e da sua geração. Ele quer que você seja instrumento para deturpação e mudança de uma geração. Olha só. Como é que Satanás trabalha essa questão da mentalidade no nosso mundo, no nosso sistema? Como é que ele está trabalhando? E as pessoas, a grande maioria, querido, não está atentando para isso. A grande maioria. Olha por onde Satanás começa. Lembra que eu falei que a tua mente são as tuas faculdades, onde são construídos a tua cognição, que é a tua capacidade de aprender, de discernir coisas, e onde é formado os seus pensamentos, onde é formado suas ideias.
É o campo que forma suas crenças, seus hábitos, seu comportamento. Lembra disso? Que eu falei lá no início? Pois é. Uma das coisas que Satanás tem feito e trabalhado muito na nossa geração, no nosso tempo, chama-se ideologia. O que são ideologias? O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, de pensamentos, que determinada pessoa ou grupo forma uma maneira de pensar, sistematiza e usa isso como algo correto que todo mundo deve seguir. Nós vivemos a era das ideologias. Hoje nós temos a ideologia do gênero. Você já ouviu falar muito sobre isso? Hoje nós temos a ideologia que é chamada de progressismo, onde princípios familiares e tudo mais tem que ser substituído pelo modernismo. Ideologias deturpadas que estão sendo implantadas nas escolas, nas universidades, nas faculdades, às vezes na própria igreja, porque se temos um líder cuja ideologia é maligna, por mais que ele use a Bíblia, mas se ele não vive os princípios, ou ele pregue qualquer mensagem que não tenha ideias bíblicas, que não tenham embasamento bíblico, é uma ideologia. E essa ideologia vai formar a mente de seus ouvintes. Então Satanás trabalha muito inteligentemente na nossa geração, usando a mente das pessoas. Então, ideologias, sistemas ideológicos, de ideias das mais diversificadas, são ferramentas usadas pelo diabo para conseguir atingir a nossa geração. Paulo escreve a Timóteo, que ele diz que nos últimos dias os homens se tornariam difíceis. Seria um tempo trabalhoso, porque os homens odiariam a santa doutrina e criariam ideias para si e mentores para si. Querido, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, porque nós vivemos a era chamada a era da globalização, onde o mundo está interligado. Eu estou aqui falando para muitas pessoas. As minhas lives, elas são assistidas por 400, 500 pessoas que assistem, até mesmo depois que a gente deixa gravado. Depois eu salvo e boto no YouTube. Muita gente está acessando o YouTube. Eu edito, levo para o Instagram. As pessoas assistem lá. Muita gente compartilha. O que é isso? Se Satanás usa a minha vida para compartilhar uma ideia errada, ele está me usando para disseminar essa verdade. Por isso que eu tenho que ter muita preocupação, para que eu não passe uma ideia maligna. Eu tenho que passar a ideia pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Entre o profético, o profeta e o bruxo, apenas uma pequena linha, muito fina, divide. Entre um pastor e um mercenário, apenas uma pequena linha, tênue, divide. Entre um homem de Deus e um agente de Satanás, apenas uma pequena linha divide. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus, da unção de Deus, e precisamos da mente de Cristo, para não cairmos nos engodos.
Deixa eu te dizer uma coisa. A ideologia do chamado politicamente correto, que na verdade é o progressismo, entrou nas escolas. E sabia de uma coisa? Que muito crente se opôs, mas outros não se opuseram. Muitos crentes aceitaram e se isolaram, não brigaram contra. Você sabia que o chamado sistema socialista ou comunista, que implantaram a visão do laico no país, na verdade a visão deles era tirar Deus, e conseguiram das escolas. Eles são contra Deus, são contra a família, são contra valores éticos, morais e espirituais. E você sabia que muitos crentes aceitam essa ideologia? Isso, irmão, é guerra mental, é guerra na mente. Satanás conseguiu acorrentar algumas pessoas. A ideologia é uma das grandes ferramentas que Satanás tem usado para atingir a nossa geração, para deturpar e violentar a mente dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque Satanás sabe que essas pessoas é o futuro da nação, de uma civilização correta, e o futuro da igreja, futuro do reino de Deus. Ideologias diabólicas, ideologias malignas, formam gerações. Por isso que o evangelho precisa ser urgentemente pregado. E a gente precisa sair do nosso comodismo e começar a assumir a nossa identidade de filho, de homens e mulheres de Deus. E pregarmos. É o seu grande desafio e meu. Ideologia implantado nas escolas, implantado nas faculdades, nas universidades, implantado inclusive em púlpitos de igrejas, porque tem lugar que não se prega a palavra, se pregam ideologias. Tome muito cuidado. A sua mente é o seu campo de construção, de futuro, de bênção ou de maldição. Sua mente é o lugar onde o projeto de Deus é construído ou o projeto da serpente é edificado, implantado. E o projeto da serpente, assim como eles conseguiram entrar no paraíso e implantar seu projeto na mente de Adão e Eva, está sendo implantado na mente de muitas pessoas, que inclusive se dizem cristãos. Eu sinto muito. E nós precisamos lutar contra tudo isso. É nosso dever. É seu dever. É meu dever. Então, ideologia. Falsos ensinos. Tudo tem a ver com a mente. Não é todo ensino que edifica a tua vida. Não é todo ensino que é embasado na Bíblia. Não é todo ensino que edifica e constrói você. O ensino, para ser correto, para vir do trono de Deus, tem que vir de pessoas que estão alinhadas e conectadas com o Espírito Santo de Deus. Porque se o ensino vier de alguém que deixou de ser um profeta e se tornou um bruxo, que deixou de ser um pastor e se tornou um mercenário, é um ensino falso
E qual é a finalidade do ensino falso? Criar uma mente falsa, uma identidade falsa, valores falsos. Temos que tomar cuidado. Quem te ensina? Quem são os nossos mentores? Quem são os que criam mentalidade em nós? Entendem? Repito o que Paulo disse. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, que também as vossas mentes sejam corrompidas. Vocês saiam da simplicidade do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo. Quantas pessoas que eu vejo que saíram da simplicidade, estão arrumando argumentos, criando ideologias, criando doutrinas que não existem, criando coisas, e estão conseguindo formatar a mente de muita gente, de muitas pessoas, sem muito conhecimento, que estão sendo iludidas. Oh, como eu vejo tanta gente iludida. Como eu vejo tanta gente com viseira. Ficou cego, não está conseguindo enxergar. Cuidado com a sua mente está sendo um campo de batalha. Todos querem sua mente. Todos querem sequestrar sua mente. Satanás quer sequestrar sua mente. Os espíritos do engano querem sequestrar sua mente. Homens maldosos, homens perversos, homens endemoniados, com influência satânica, querem sequestrar sua mente para te tornar escravos deles. Tome cuidado. Essa é a nossa maior guerra nesse tempo. Eu sempre pensei uma coisa, que a Terceira Guerra Mundial, ela não é com armas, mas ela é ideológica. Mas assim como todos querem sequestrar sua mente, o Espírito Santo de Deus também quer a sua mente. Sabia? Deus também quer sua mente. Ele quer construir em você a mente de Cristo. Ele quer blindar sua mente com a mente de Cristo, com a mente do Espírito Santo, para que Satanás não consiga te enganar e nem usar seus falsos ensinadores, seus falsos mestres, seus falsos mentores. A igreja está descambando para esse lado, em muita parte, ou em muitas partes do mundo. Mas é hora de resgatar